Abra a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos. Vamos adentrar no ministério da Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 19, desta noite. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Vamos falar um pouco sobre a cura do sírio Naamã. 2 Reis, lá no Velho Testamento ainda. Aleluia. 2 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 5, o verso de número 1 até o verso de número 19. Quem achou diz aleluia. A cura do sírio Naamã, lá no Velho Testamento. Vai procurando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos internautas também que estão juntamente, que estiverem juntamente conosco, abre a sua Bíblia Sagrada também em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19. Quem achou diz aleluia. Quem achou diz graças a Deus. Tem que ser escritura para o céu comigo assim, ó. Para o Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Ilumina nesta noite o meu coração para receber, para entender a tua palavra. Vamos ler, meus irmãos, vamos ler, minhas irmãs, em 2 Reis 5, que diz: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o enviar a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar deles e ficar limpo? Deu meia volta e foi-se embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva,
Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora, por favor, aceite o presente desse seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no seu braço, e eu também tiver me encurvar no templo de Rimon, quando assim me postrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Por isso Eliseu disse: vá em paz. Tá bom, até aí, meus irmãos? Tome o seu assento, deixe a sua Bíblia Sagrada aberta sobre o seu colo, estende as mãos para o Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra de bom grado. Mais forte: de bom grado ao meu coração. Salve de bom Jesus. Observe, meus irmãos, que a cura de Naamã é um retrato, do Evangelho da Graça de Cristo Jesus, porque Naamã era um sírio, não pertencia às tribos de Israel, não tinha compromisso com Deus nem aliança divina, não tinha promessa em Abraão, em Isaac e em Jacó, e mesmo assim, pela sua fé, pela sua dedicação, então ele recebeu uma cura divina e uma cura de Deus. É como nós também, que outrora nós não estávamos debaixo da promessa, outrora nós estávamos afastados de Deus, afastados da vida e de Cristo Jesus, mas agora estamos enxertados, meus irmãos, na videira verdadeira. Estamos enxertados, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Outrora nós estávamos longe, agora estamos perto. Outrora nós éramos pecadores e agora temos a ação da graça de Deus e do sangue de Cristo nos purificando todos os dias da nossa vida. Palmas de vitória para Jesus. Apesar de quem conhece, homem chamado Naamã, era da Síria, e ele era um homem poderosíssimo, um grandioso general, que tinha vencido grandes batalhas para o seu Senhor e para o seu rei. Mas esse homem tinha um problema: esse homem era leproso, ele tinha este mal e esta grande enfermidade. E se os irmãos não sabem, as irmãs não sabem, a lepra era um símbolo, e ainda hoje é um símbolo do pecado. Todo leproso que os chamamos, aleluia, ele era um grandiosíssimo pecador ante a face de Deus. E este homem era um grande idólatra, porque ali na sua região, ali na sua terra, ali fora de Israel, ele adorava um Deus chamado Deus Rimon, e ele adorava também outros deuses mais que havia ali, em toda a sua região. Então este homem afetou a moral para com Deus, ele desprezou o nosso Deus, o grande Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e começou a cultuar e adorar outros deuses e outros ídolos. Então por isso ele tomou esta lepra, meus irmãos, para a correção sobre a sua alma. Mas ali em sua casa, uma escrava que era judia, então ela sabia que em Israel, em Samaria, havia um homem de Deus, um profeta de Deus chamado Eliseu, e ela comentando com a sua senhora disse: se o meu senhor, se Naamã estivesse ali em Samaria, com certeza absoluta receberia a cura do céu e divina das mãos do profeta Eliseu. E ele, Naamã, ouviu esta conversa. Por isso, meus irmãos, é importante você dar testemunho daquilo que Deus tem falado em sua alma, daquilo que Deus tem feito em seu coração, das suas bênçãos, dos seus milagres e de tudo quanto você tem recebido do Senhor, porque isso
gera fé nas vidas, nas almas e nos corações, porque diz a palavra divina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Obrigado, meus irmãos, também. Nós devemos também, minhas irmãs, então testemunhar da palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus, para que mais alma receba não só na sua salvação, mas a bênção do céu e a bênção divina, a cura, o milagre e a libertação, porque as grandes multidões estão necessitadas, estão carentes, meus irmãos, estão debaixo de todo o jugo, de todo o sobrepeso do pecado, mas nós devemos anunciar que existe um Deus de Eliseu, o Deus de Cristo Jesus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, que ainda faz milagre. Ele cura os enfermos, ele limpa o leproso, ele levanta o paralítico, ele ressuscita os mortos, ele faz milagre a Deus e perdoa os nossos pecados e nos leva para os céus de glória. Alma de glória. Ele sabe que através do testemunho dessa menina judia, ele entendeu e ele compreendeu em sua alma e em seu coração que ali realmente havia um homem de Deus, e o que o Deus de Israel poderia operar este milagre, esta bênção, esta cura e este perdão sobre a sua alma. E ele colocou aquilo em sua alma e colocou em seu coração, e foi até o seu rei, ao seu senhor, pedir uma carta de recomendação para que ele pudesse adentrar as terras de Israel e receber esta bênção dele. Observe que era um gentil, observe que era um homem de outra nação, não pertencia a Israel, mas mesmo assim creu que Deus poderia fazer, creu que Deus poderia realizar. Nós também, meus irmãos, muito mais ainda, debaixo da graça de Cristo Jesus, nós temos que crer que Jesus faz, nós temos que crer que Deus realiza, nós temos que crer que Deus abençoa, nós temos que crer que Deus muda a nossa alma, muda o nosso cativeiro, com certo desejo da sua alma e do seu coração, tudo quanto houver de fato, de vazio dentro da sua alma. Jesus nesta noite, nesta hora, é poderoso para preencher e dar plenitude à sua vida e à sua alma, de tal forma e tal maneira que ele vai encher a sua alma de fé, de poder, de unção e de alegria, e você vai receber as bênçãos de Deus nesta noite. Diz a Escritura Divina que tudo é possível ao que crê. E mais uma vez diz a Escritura que os sinais seguirão aos que creem. Deus não negocia, meus irmãos, com os incrédulos. Minhas irmãs, Deus não tem nenhum compromisso com aqueles que não confiam no seu nome, com aqueles que não confiam no seu poder, com aqueles que não confiam em sua promessa. Mas não foi assim com Naamã. Ele creu, saiu de outro país, saiu de outra nação, saiu de uma terra longínqua e foi até Samaria, a presença do profeta de Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para realizar aquilo, meus irmãos, que ele tinha ouvido da boca daquela serva judia. Ele creu e foi, e diz a Escritura, ele fez uma comitiva e adentrou as terras de Israel. Aleluia. E levou consigo 340 quilos de prata para ofertar ao nome de Deus. E levou consigo 72 quilos de ouro para ofertar ao nome de Deus. E levou também consigo 10 mudas de roupas para ofertar ao homem de Deus. Meus irmãos, a nossa fé é riquíssima. A nossa fé é preciosíssima. Através da nossa fé, nós conseguimos receber grandiosíssimas bênçãos de Deus. Nós conseguimos receber a salvação que vem de Deus. Nós conseguimos receber todas quantas promessas Deus tem para nós. Observe que ele levou 10 mudas de roupas
Ele levou 10 mudas de roupa para apresentar e para presentear a Deus e ao seu servo, porque, meus irmãos, as roupas representam a sua justificação. Em outras palavras, como se estivesse dizendo, a minha vera vai me justificar ali naquele lugar. Vou entrar um leproso, um pecador, mas serei perdoado, mas serei remido, mas serei lavado. Através, aleluia, da minha fé, receberei justificação total, perfeita e completa, porque o número 10 é o número de perfeição e de completude. Ele levou 10 mudas de roupa, porque ele tinha certeza absoluta: serei perdoado, não ficarei mais leproso, serei limpo deste meu pecado e desta minha idolatria, e nunca mais vou me ajoelhar diante dos filhos, para que eu não venha retornar de novo a ser grande pecador diante do Senhor nosso Deus. A fé, meus irmãos, ela alcança a justificação. Não tem outra forma, e não é nem outra maneira de você receber a sua justificação em Cristo Jesus. Não precisa de você acrescentar nenhum elemento. Não precisa de você acrescentar nenhum tipo de oração. Não precisa você alimentar, aleluia, de outra forma e de outra maneira o seu coração. Somente a fé verdadeira, a fé genuína em Cristo Jesus concede justificação. Você entra um pecador e sai um homem perdoado. Você entra imundo e sai limpo. Você entra sujo e sai purificado diante da face do Senhor e no sangue do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Creia, e Ele te justificará o seu corpo, a sua alma e o seu coração. As suas vestimentas serão limpas, serão lavadas. Observe, o entendimento e a compreensão vai chegar à sua alma e o seu coração, como chegou a alma do sírio Naamã. Ele disse em seu coração: não existe nenhum Deus, só existe um Deus, é o Deus de Israel. Observe, não existe luz, só existe o Deus de Israel. Assim também, meus irmãos, vai chegar este entendimento e este conhecimento que só há um Deus, o Deus de Israel, e o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu ao valor para Ele os nossos pecados, arrancar a nossa leva e nos colocar de uma vez por todas em sua presença. Palmas de vitória. Mas também ele levou 340 quilos de prata. A prata, meus irmãos, é uma referência à nossa redenção. Quando Jesus de Nazaré foi vendido por Judas Iscariotes, então ele foi vendido por 30 moedas de prata. Observe, aquele era o preço de um escravo. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. E nós éramos escravos. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos dos demônios. Éramos escravos dos ímpios e deste mundo tenebroso. Mas nós fomos comprados com preço de prata. Nós fomos resgatados do mundo das trevas e Satanás, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos vendidos ao mal, à morte e ao inferno, e Jesus nos comprou, nos lavou com o seu sangue, e agora não temos outro Senhor senão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso esposo, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa bênção, Ele é o nosso Salvador. Só existe um dono sobre nós, e nós somos de Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não pertencemos mais ao pecado, não, ele ficou para trás. Glória a Deus. Não pertencemos mais aos demônios, ele ficou para trás. Aleluia. Não pertencemos mais à feitiçaria, ela ficou para trás. Não pertencemos mais ao bando, nem a campana, nem a magia negra, e nem a maçonaria, ela ficou para trás. Nós só temos um Senhor, nós só temos um dono, aleluia, e este é Jesus de Nazaré. Ele nos comprou das trevas para a luz, Ele nos comprou da
morte para a vida. Ele nos resgatou deste mundo maligno para nos colocar na Jerusalém celestial. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, aquele que nos comprou com o seu sangue glorioso. Aleluia, Deus. Por isso, o Ciro Naamã levou 340 ciclos de prata, porque depois do seu milagre, depois da sua cura, depois da sua bênção e da sua vitória, ele não pertenceria mais aos ídolos da Síria, ele não pertenceria mais ao Deus Rimon, ao ídolo Rimon, onde ele era obrigado, como um grande general, como um oficial do rei, a adentrar e servir ao seu Deus, e a servir aqueles deuses que de nada valeria. Ele então foi transportado daqueles ídolos para o Deus vivo de Israel. Ele foi comprado, aleluia, daqueles deuses mortos ao Deus vivo de Israel. Assim também somos nós. Existem muitos deuses, meus irmãos, que ainda adoramos. Ainda existem muitos pecados que estamos subjugados. Ainda existe um modernismo que tem atraído a nossa alma, os nossos olhos, o nosso coração. Nós não somos mais daqui de baixo, nós não somos mais daqui neste mundo, nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Nós não somos aqui, nós somos no alto, porque Ele nos comprou neste lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem crente que pensa que ele ainda pertence a este mundo tenebroso. Tem crente que pensa que ele pertence ainda às velhas coisas dessa natureza terrena e pecaminosa. Tem muitos crentes que ainda estão em Adão, não voltaram para Deus, não reconheceram os seus pecados, não mudaram os seus caminhos, não foram transportados e não foram comprados com 30 moedas de prata, mas porém Naamã disse, aleluia, eu levarei as moedas de prata para que, aleluia, a minha redenção seja total, perfeita e completa. Palmas de vitória para Jesus. Nós não somos seus irmãos, ele também levou 72 quilos de ouro. Se você juntar a prata, o ouro e as vestimentas, daria hoje em real a valia de 70 milhões de reais. Foi a oferta que ele levou para o profeta. Ele levou uma oferta na nossa moeda atual real, que se você colocasse para ser transformado, então seria 70 milhões de reais. 70 milhões de reais seria o tamanho desta oferta. E entre elas ele também levou 72 quilos de ouro. O ouro justamente é uma representação da glória. O ouro é uma representação do poder do Espírito Santo de Deus. Observe que ele foi, meus irmãos, remido. E não só isso. Observe, meus irmãos, que ele foi justificado. E não só isso. Nós fomos também remidos e nós fomos justificados. Nós fomos também glorificados, porque ele derramou sobre nós o poder, a unção do teu Espírito Santo e da forma e da maneira que nesse vaso de barro, que é o seu corpo, ele encheu de poder, de glória e de unção, e da forma e da maneira que o Espírito Santo virou habitação em sua alma e em seu coração. Aí você pode dizer, mas pastor, mas que ainda não chegou nesse patamar, que ainda não possui o Espírito Santo de Deus, que ainda não foi remido, que ainda não foi lavado. Ora, meus irmãos, diz a Escritura que os tais não são de Deus, porque para ser de Deus tem que ser justificado, os pecados têm que ser perdoados. Para ser de Deus tem que ser comprado pelo sangue do Cordeiro, e para ser de Deus tem que receber porção dobrada do poder, da unção e da glória e do ouro do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Senão ainda não são os tais de Deus. Nós temos então que voltar. Nós temos então que retroceder nos nossos pecados e maus caminhos. Converter a nossa alma a
arrepender, cair a ficha em nós e dizer: eu sou um pecador. Nós temos que colocar na nossa posição, porque tem muito pecador, meu irmão, pensando que é santo. Tem muitos pecadores pensando que estão abençoados. Não, meus irmãos. Tem muitos pecadores pensando que estão justificados. Não, meus irmãos, a ficha um dia vai ter que cair. E nós devemos reconhecer: eu sou um vil, um miserável, um pecador, um leproso, e preciso urgentemente da graça, do amor, do perdão, do sangue, da remissão, da justificação de Cristo Jesus. Eu preciso, porque sou um grandiosíssimo pecador. Mande a face do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Talvez o Ciro Naamã não pensava que ele fosse um pecador, orgulhoso, pelejava as guerras e vencia as guerras, estrategista, inteligentíssimo, que não o próprio Israel poderia suster-se diante do seu exército. Observe, até Israel, o povo de Deus era derrotado diante da sua presença, e o seu coração era orgulhoso demais para reconhecer o seu pecado e a sua idolatria. Por isso Cristo Jesus disse: meus irmãos, no sermão da montanha, bem-aventurados meus irmãos e minhas irmãs, os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece o seu erro, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece o seu adultério, a sua prostituição, o seu roubo, aquele que reconhece, aleluia, que ele está errado, que ele reconhece que ele não pode comparecer diante de um Deus santo nessa situação deplorável, nessa situação de pecado, e a lepra está coberta por todo o seu corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. As grandes multidões ainda estão debaixo de lepra e pecado. O céu da boca, a língua está infectada com a lepra do pecado. Observe, a pele externa, embaixo dos pés, na cabeça também, nos braços, nas pernas, não importa onde estiver um pedacinho de carne, está infectado pela lepra do pecado. Nós temos que reconhecer esse nosso estado deplorável. Nós temos que voltar, meus irmãos, para Deus. Nós temos que reconhecer que nós precisamos da graça de Deus para que não possamos comparecer ante o tribunal do grande juízo divino. Nós não queremos poder, nós não queremos perecer, nós queremos ser abençoados, nós queremos ir para o céu, nós queremos ir para a glória, nós queremos morar com Deus, nós queremos estar na família de Deus eternamente, por todos os dias da nossa vida, até a eternidade. Nós temos que voltar e reconhecer: somos pecadores e precisamos urgentemente de Jesus de Nazaré, reino a nossa alma. Palmas e vitória. E somente a sua fé tem condições de colocar você nesta posição de filho de Deus. Naamã estava em outro país, mas ali em seu país, ali em Jerusalém, ali em Samaria, ali em Betsaida, em todas as cidades de Israel, havia milhões e milhões de leprosos. Observe. Milhões e milhões de pecadores, cheios de lepra, de todo tipo de mal, mas nenhum deles recebeu a cura do profeta de Deus. Nenhum deles recebeu a remissão dos seus pecados. Qual foi a diferença de Naamã para os demais? Porque Naamã creu e foi atrás do milagre. Porque Naamã creu e foi atrás da bênção. Porque Naamã creu e foi atrás da vitória. Talvez tivesse uma pessoa na mesma cidade de ali em Samaria, ali nos arraiais de Samaria, que também estava leproso. O profeta estava lá todo dia pregando, clamando e buscando a face do Senhor, mas ele nunca recebeu a sua cura nem a sua bênção. A fé, meu Senhor, move as mãos de Deus ao nosso favor. Se cremos, poderemos receber as bênçãos de Deus. E as almas,
irmãos do século XXI estão isentas dessa fé divina, dessa fé poderosa. As almas não creem mais. É tanto problema, tanto escândalo, tanto falsos pastores, tantas falsas igrejas, tantas falsas religiões, tantos falsos obreiros que as almas estão escaldadas e não creem mais. Mas nós não temos a ver com os falsos, meus irmãos. Nós somos de Deus, nós somos o verdadeiro, nós cremos em Deus e seu Filho Jesus Cristo, e nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos buscar o nosso Deus e vamos receber. Nós vamos buscar a cura e a cura vai ser derramada sobre nós. Nós vamos buscar a libertação e a libertação vai ser derramada sobre a nossa alma. Nós vamos buscar e Deus vai nos abençoar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Por meio da fé, observe, você consegue receber as bênçãos divinas. Por outra via, por outra maneira, você não poderá receber. Mas por meio da sua fé, por meio da sua obediência à palavra divina, por meio do seu jejum, por meio da sua oração, porque o jejum é o meio de graça que Deus nos concedeu. A oração é o maior meio de graça que Deus nos concedeu. A sua palavra também é outro meio de graça que Deus nos concedeu para que possamos receber todas as promessas de Deus sobre a nossa vida. Observe, são meios para que você chegue. São meios para que você aproxime. São meios para que você esteja diante do Senhor e receba dele tudo quanto ele tem designado para a sua alma, para o seu lar e para a sua família. Então, o filho Naamã creu nisto. Ele sabia que em Samaria havia leprosos, e nenhum deles foi curado pelo profeta Eliseu. Mas isso não foi um empecilho para que ele não cresce no Deus de Israel. Assim também somos nós. Se eles são falsos, que seja a palavra. Se existem as falsas igrejas, que seja que exista a palavra. Se existem os falsos profetas, que exista essa palavra. Nós não. Nós seremos fiel a Deus e a sua palavra. Nós seremos fiel a Deus e ao seu evangelho. E vamos continuar pregando somente a verdade, que é Jesus de Nazaré. Observe, nós não temos nenhum tipo de sociedade com eles. Não. Eles estão de um lado, nós estamos do outro. Eles estão à esquerda, nós estamos à direita. Eles estão nas trevas, mas nós estamos na luz. Eles pertencem a outros deuses, às falsas religiões, aos deuses irmãos da vida, mas nós pertencemos exclusivamente e peculiarmente a Cristo Jesus, aquele que subiu ao Gólgota e remiu a nossa alma da condenação e no inferno e de todo tipo de mal e de pecado. Palma de vitória para Jesus. Quando ele chegou em Israel, então, o rei de Israel, Jorão, recebeu a sua carta. E Jorão não tinha a graça de Deus em sua vida também. Não tinha poder de Deus. Não era profeta de Deus. Era somente mais um idólatra, como Naamã também era. As nossas vestimenta ficou com medo de ele estar procurando ocasião contra mim. Pretexto contra mim para atacar a minha nação. Disse: acaso eu sou Deus que possa fazer viver ou morrer? Eu posso curar o lepra, não sou Deus para curar os leprosos. Como disse também os fariseus, o homem em seu coração, quando Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele cogitou na sua alma e no seu coração, dizendo: quem é este que perdoou o pecado? Somente Deus pode perdoar o pecado. Assim também ele não sabia, meus irmãos, que lá em Samaria havia um profeta de Deus e que fazia milagres, prodígios e maravilhas através da graça, da unção, do poder de Deus, o nosso Salvador. Então ele chegou e ouviu o profeta Eliseu que o rei havia rasgado a sua vestimenta, em protesto contra aquela carta absurda
impossível para ele. O profeta disse, por acaso não sabe que em Israel tem profeta de Deus? Observe. Assim também nós temos responsabilidades, meus irmãos, para com as vidas, para com as almas. Como? Porque muitos necessitados espirituais, obreiros e obreiras, pastores e pastores, chegará até a sua casa, chegará até a sua tenda, chegará até diante da sua calçada, necessitado de uma bênção, necessitado de um milagre, necessitado de uma palavra, necessitado de uma exortação, necessitado do poder de Deus e de uma libertação, e nós temos que responder satisfatoriamente a estas vidas e a estas almas, dizendo: a obra de Deus te julgará, a mulher de Deus nesta cidade, trazendo aqui, aleluia, que nós vamos resolver o problema dele nesta vida. Oh, maravilha! Como diz Pedro e João, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou agora, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda, pegou na mão do coxo e colocou os seus pés. Assim também nós temos responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Ainda homem de Deus, ainda mulher de Deus, ainda servo de Deus, que prega a verdade, que prega a doutrina, que prega o milagre, que prega a vitória. Nascemos aqui e Deus os abençoará. Observe. E quando Naamã, ele não estava acostumado com o Deus de Israel, com seus mistérios e com seu poder, ele pensou que seria da mesma das Sírias e aos seus redores. E quando ele chegou diante do profeta, o profeta não lhe recebeu. Observe. Mas ele enviou, então, um dos seus servos com a seguinte mensagem: vá, lava-te por 7 vezes no rio Jordão, e você será limpo da sua lepra. Então ele indignou-se, porque ele pensou que ele ia fazer uma oração, ia estender as mãos para o céu, e acabar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e depois ele impor as mãos sobre as feridas do seu corpo, e assim seria curado. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, havia um problema antes. Não era uma enfermidade comum, não era uma enfermidade normal, era lepra. Lepra é símbolo de pecado, e antes de a lepra sair, o pecado tem que sair primeiro. Antes da lepra ser curada, o pecado tem que ser curado primeiro. Não adiantava orar, não adiantava levantar as mãos, não adiantava clamar, invocar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque nada teria acontecido sobre o seu corpo. Primeiro tinha que ser resolvido o problema do seu pecado, da sua transgressão e da sua idolatria. Ele tinha que ser lavado e perdoado com o sangue do Cordeiro, para depois receber a sua cura, o seu milagre e a sua bênção. E observe que ele foi ordenado a mergulhar durante 7 vezes. 7 vezes, meus irmãos, se você ler na Escritura, em Levíticos e em outras escrituras do Velho Testamento, você pode ver que como se aspergia o sangue dos animais sobre os leprosos, né? Ali em Levítico 13, 14, 15, mais ou menos, ali conta essa história. Então teria que ser aspergido por 7 vezes. 7 é o número da perfeição de Deus. Observe. E 7 significaria que o seu pecado seria perdoado totalmente. Observe. Não ia ficar nem um resquício de pecado. Não ficaria nenhum vestígio de pecado e nenhuma cicatriz de pecado em todo o seu corpo. Assim também é o efeito do sangue do Cordeiro de Jesus de Nazaré sobre nós. Todo pecado adâmico, todo pecado condenatório, todo pecado que nos pudesse levar a um tribunal,
há um juízo, há um julgamento, há um inferno, há uma morte. Foi todos, meus irmãos, todos, sem exceção nenhuma, por 7 vezes Jesus de Nazaré expiou o pecado na cruz e nos deixou limpo, mais limpo do que a neve. Amém. Observe, tem muitos pregadores que não creem nessa doutrina da expiação que ele fez. Meus irmãos, mas é tão clara como a luz do sol ao meio-dia. Deus não perdoa o pecado pelas metades. Não. A sua fé é uma fé absoluta e poderosa para buscar tudo quanto você precisa em Deus. Você não precisa que seus pecados sejam perdoados pela metade, mas você precisa que seus pecados sejam perdoados integralmente, do menor até o maior, do mais escabroso até o menorzinho pecado que houver em sua alma. Não importa onde esteja escondido, Jesus vai te aspergir com o sangue divino, glorioso, poderoso, por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você vai levantar das águas mais limpo do que a neve. Observe. E por isso, primeiro, ele tinha que resolver a problemática do seu pecado e da sua idolatria. Era um grande idólatra, um grande pecador, né? Um adorador de ídolos, como os nossos irmãos católicos também no século XXI. E achamos no século XXI, meus irmãos católicos, vocês aqui estão adorando imagem de escultura. Paulo pega imagem de Jesus. Não observe. Meus irmãos, é o espírito de idolatria que tem amarrado, acorrentado os nossos irmãos católicos e outros irmãos de outras religiões também. Meus irmãos, nós temos que nos arrepender da nossa idolatria e voltar a nossa alma e o nosso coração para o Deus vivo de Israel, que fez os céus, a terra, o mar e tudo por neles. Aleluia. E remiu e enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos arrancar desse espírito de escravidão da idolatria. Mas o rei Naamã, o Ciro Naamã, entendeu e compreendeu que ele é um grandiosíssimo pecador. E quando ele se levantou das águas barrentas do Rio Jordão, então ele observou que não havia mais leve, não havia mais pecado. Ele estava mais leve que o corpo de uma criança. A pele dele estava como a pele de uma criança de 1 ano de nascido. Limpa e alma. Não havia nenhuma cicatriz sequer, nenhum resquício do pecado sequer. As águas do Rio Jordão, através da glória e da graça e do poder de Deus, arrancou todos os seus males, transgressões, iniquidade, a sua lepra, a sua idolatria. Foi tudo fora. A libertação de Deus é total, completa e perfeita. Glória a Deus. Observe. A liberação de Deus, meus irmãos, é total. Tem uns irmãos que começam a ir para a igreja e aí você entrega ele no mal, no pecado, na transgressão, e diz: pastor, estou em processo de libertação. Maravilha, né, meus irmãos? Cuidado para você não chegar ao inferno no processo. Você tem que resolver a sua vida hoje, agora. Não tem negócio de processo. Nós não somos do judiciário. Nós não somos trabalhadores fora para trabalhar com o processo. Nós temos que nos arrepender hoje, agora. Aleluia. Dizer: Senhor, eu estou errado. Eu preciso de ti. A minha estrada, a minha senda e a minha direção não condiz com o Senhor, com os seus caminhos, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua moral, com a sua ética, com o seu caráter, com a sua santidade e com a justiça do Senhor. Eu preciso voltar, preciso retroceder. Perdoa os meus pecados e me lava com o seu sangue e estarei eternamente justificado. Palma de vitória para Jesus. E aí, quando chegou no final, depois da cura, ele voltou para entregar a sua oferta, né, ao profeta.
É como muita gente faz hoje no século XXI. Eles aprenderam por falando. Possível. Eles não querem compromisso com Deus. Observe. Eles não querem compromisso com a igreja de Deus. Aí o que é que eles fazem? Mas eles precisam das bênçãos divinas. Sim ou não, meus irmãos? Eles precisam de um alívio, de um refrigério, de uma cura, de um milagre, de uma graça, de uma bênção, de uma porta aberta, de um problema familiar. Eles precisam de um problema jurídico para ser respondido e resolvido para ele. Só que ele quer continuar no mundo, quer continuar no pecado, ele não quer revolver-se para Deus. Então ele arruma uma oferta. Ele arruma 300 quilos de ouro, 500 quilos de prata. Traz o seu dízimo, a sua oferta. Traz o voto, traz aquilo outro. Embaixo o pastor, embaixo a missionária. E dá aquilo na igreja. Como dizendo, olha, eu recebi a bênção, mas eu dei a minha oferta. Eu recebi o milagre, mas eu dei a minha oferta. Então, não devo mais nada a esta igreja. Não devo mais nada ao Senhor. Não devo mais nada ao Salvador Cristo Jesus. Não devo mais nada a ninguém. Aleluia. Porque eu recebi, mas paguei o meu milagre, paguei a minha bênção e paguei a minha cura. Como se as bênçãos de Deus pudessem ser pagadas. E assim também na mão. Pegou o seu ouro, a sua prata, a sua oferta, ele diz, homem de Deus, toma aí, para pagar a minha bênção, o meu milagre. Homem de Deus, meus irmãos, meus irmãos, sabe como Jesus de Nazaré, olha, isso não quer. Como vive o Senhor, em cuja presença estou, não quero nada, nem ouro, nem prata, nem investimento, não. Eu não preciso das suas coisas, eu tenho Jesus de Nazaré. Aleluia! Então caiu a ficha sobre Naamã, e ele disse então em sua alma: não tem como eu pagar, eu posso trazer toneladas de prata, toneladas de ouro e toneladas de investimento, não tem como eu pagar o milagre e a cura de Deus, a remissão dos meus pecados e das minhas transgressões sofridas durante anos e anos e anos com aquela lepra. Meus irmãos, era afastado, dormia fora, dormia em outro lugar, em outra casa, não tinha esposa que pudesse ficar perto dele para que ele não pegasse a lepra também, não podia ficar perto dos seus soldados, não podia vestir a roupa de ouro e nem tocar em coisa nenhuma. Era uma coisa absurda, uma coisa horrenda, uma coisa, meus irmãos, inimaginável. Então caiu a ficha em sua alma, em seu coração. Ele disse: eu não posso comprar a minha cura, eu não posso comprar a minha libertação, eu não posso comprar a remissão dos meus pecados. Eu somente preciso agradecer, adorar, sair do meu pecado e seguir ao Deus de Israel. Então ele disse: mas você vai fazer uma coisa para mim. Eu vou pegar 2 mulas e vou pegar 2 porções de terra, da terra de Israel, e vou levar essa porção de terra lá para o meu país, e sobre esse monte de terra eu edificarei um altar ao Deus de Israel, porque agora eu reconheço, observe que coisa maravilhosa, agora eu reconheço que não existe Deus a não ser o Deus de Israel. Mas o meu Senhor sabe que eu sou funcionário do rei, funcionário público, e tenho que obedecer ao meu Senhor. E quando ele entrar no templo de Rimon para adorá-lo, eu terei que entrar com ele, mas o Senhor perdoa este meu pecado. Eu sei que ele não é Deus, eu sei que Rimon não é Deus, eu sei que Rimon não vale de nada, eu sei que Rimon é vaidade, aleluia, e mais nada, mas eu sei, eu reconheço que há um Deus que é poderoso e glorioso, e este é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Palma de vitória para Jesus nesta noite. Tá bom, meus irmãos, tá bom.
minhas irmãs. Aleluia, graças a Deus. Diga a todo